Olá, aluno! Dando seguimento a mais uma aula de metodologia científica, nesta etapa vamos tratar sobre a revisão de literatura. Revisão de literatura pode vir denominada com outros nomes, como revisão bibliográfica, revisão teórica, referencial teórico, embasamento teórico, pressupostos teóricos e fundamentação teórica. É um processo de pesquisa e análise metódica sobre o que já foi estudado e comprovado, escrito ou falado sobre um determinado assunto. A revisão de literatura é a parte do desenvolvimento do seu trabalho e está no âmbito dos elementos textuais. É nesta etapa onde se faz um levantamento ou agrupamento por meio de pesquisas em documentos, livros, revistas, artigos, jornais, entrevistas, registros históricos, relatórios governamentais, teses, dissertações e qualquer outro tipo de documento, para que possa dar base ao teu trabalho. Revisão da literatura é a parte do trabalho que apresenta de forma breve uma revisão das principais obras que tratam o tema da pesquisa, pois parte-se do pressuposto que nenhuma investigação começa da estaca zero. É considerada uma das partes mais importantes, pois nela é que se embasa toda a parte teórica científica por meio de citações de ideias de outros autores. É importante, aluno, que nesta etapa haja o máximo de atenção para que o seu trabalho não se fique comprometido. É primordial que você tome cuidado com o plágio. Mas o que é plágio? Plágio consiste em apresentar a obra, ideia ou palavra de outro autor como se fosse a sua própria. Elas podem ser de forma verbal e não verbal. Muito cuidado com os cola-copia de internet. Aqui podemos observar um exemplo de plágio. Ao que diz respeito à parte textual da revisão de literatura, é necessário que você, aluno, preze pela impessoalidade. Toda produção de texto técnico-científico deve prezar pela impessoalidade, isto é, a utilização do sujeito do modo indeterminado, sendo o verbo no infinitivo, mais a partícula C de indeterminação do sujeito. Então, em vez de você utilizar aprendo na escola a importância da preservação da natureza, você se utiliza de aprende-se na escola a importância da preservação da natureza. Além da linguagem impessoal, a sua escrita também deve ser objetiva, clara e precisa. A dissertação da revisão de literatura, por não ser um texto literário, deverá ser sem rodeios, ir direto ao ponto, sem floreios de linguagem, ou seja, não se utilizar de figuras de linguagem como os eufemismos, o hiperbolismo, o neologismo, e também evitar a literatice. Sempre prezar pelo uso do vocabulário técnico. Sabe-se que cada ciência utiliza uma terminologia técnica própria que acompanha a sua evolução, aperfeiçoando-se e enriquecendo-se com seus resultados. Embora seja uma dificuldade para os leigos no assunto, essa terminologia técnica é de grande relevância para a transmissão de conhecimento entre especialistas. Vamos para o item que o teu texto da revisão da literatura deve prezar é pelo desenvolvimento do pensamento lógico.
Ou seja, utilizar períodos curtos contendo somente uma ideia. Estas ideias exprimidas com clareza é conferido ao texto um estilo de certa energia. Também é necessário colocar a ordem frasal em forma direta, ou seja, o sujeito é disposto na oração antes do predicado. E na conversação técnica é obrigatório que você coloque desta forma as suas frases, já que você pretende ser o mais claro e não criar confusão. E aqui nós encerramos a primeira etapa desta aula que trata sobre revisão de literatura. Vamos para a segunda parte, onde vamos tratar das citações. Vamos lá?